Então tá bom. Cumprimento vocês para essa aula de hoje. E o nosso assunto é um dos mais importantes dentro dessa disciplina, tá certo? É o BSC, ou seja, Balance Scorecard. E eu vou mostrar aqui para vocês, através de alguns slides, uma introdução ao assunto, na verdade. Quem quiser utilizar o BSC vai ter que estudar mais, tá certo? E recomendo, inclusive, porque é um modelo de avaliação de indicadores dentro das empresas que não existe outro igual no mundo. Melhor também não, inferior sim, tá certo? Então vamos vendo aqui o nosso assunto. Bom, começa com o seguinte. Pergunto para vocês, como é que vocês gerenciam? Ou como é que alguém que administra um executivo gerencia? Né? Ele precisa saber como que está a empresa, ele tem que ter informações a respeito da empresa. Portanto, isso que está escrito lá, o que não é medido não é gerenciado. E vocês lembram quem foi que disse isso? Falcone. Né? Eu estive em Porto Alegre quando vi o Falcone, uma palestra que ele deu hoje, ele está mais velhinho. E ele, num livro que ele escreveu, lá naquela palestra, repetiu: aquilo que não é medido, ou seja, onde não há indicadores, não há gestão, há tentativas, né? Então é preciso medir, mas é preciso medir bem. Não é medidas de qualquer maneira que vão servir, né? Então nós vamos descobrir uma coisa aqui hoje à noite que talvez possa impressioná-los, tá certo? Mas vocês deverão lembrar de um filme que nós assistimos aqui há uns tempos atrás, que nos recomendou a uma ideia brilhante, uma ideia muito importante, que é a seguinte: precisa-se medir mais do que simplesmente o aspecto financeiro e contábil dentro de uma empresa, certo? Lembra do Demick que falou isso? Naquela das 5 doenças fatais da administração, ele falou isso, tá certo? Então surgiu uma ideia brilhante de como mensurar as coisas dentro de uma empresa. Então vejam lá, quem desenvolveu essa ideia brilhante foram esses dois aqui, o Norton e o Kaplan, tá certo? Eles são da Universidade de Harvard. Já estive lá, nunca fiz curso lá, mas visitei Harvard. Depois nós vamos mostrar uma foto deles aí, né? Eles desenvolveram o BSC. Isso foi em 1992, até que chegou no Brasil, etc. Até que foi mais aperfeiçoado. Então hoje nós temos várias empresas do Brasil com experiência nesse sentido. Ó, aqui é a Universidade de Harvard. Bonita, né? Algumas fotos que eu não tirei, mas que eu tive da internet. Aqui nesse prédio eu já tive. Quando eu era o vice-reitor da universidade, essa parte eu vou botar fora. Isso não interessa para eles. Fui num programa dos Companheiros da América, fiquei lá umas semanas nos Estados Unidos. Inclusive tive a oportunidade de viajar na rota intestinal, conhece? Quem conhece a rota intestinal dos Estados Unidos? Ninguém conhece? De Chicago a Boston. E então essa universidade fica em Boston, né? É a mais famosa universidade do mundo. Alguns dos melhores cursos do mundo estão ali, né? Por exemplo, economia. Quem se formou em economia em Boston é mais ou menos a mesma coisa que quem se formou em administração na Unijuí. Bom, SC é um método, né, que liga a estratégia com a gestão, tá certo? E permite que cada trabalhador, cada pessoa que trabalha dentro da empresa saiba o que deve fazer para contribuir com a estratégia geral da empresa. Não só cada pessoa,
Cada órgão, por exemplo, cada departamento, a administração superior tem seus objetivos, suas metas para cumprir a estratégia da empresa. As divisões têm, os departamentos têm, os setores têm e os indivíduos têm. Tá certo? Então é um esquema extremamente bem organizado, né? E ponto muito importante, pessoal, olha só. Os indicadores que você vai usar dentro da empresa, que são de 4 tipos, nós já vamos ver mais adiante, eles precisam traduzir a estratégia da empresa. O que quer dizer isso? Não tem como você implementar um BSC sem ter um plano de negócios e sem ter um plano estratégico, principalmente o plano estratégico. Senão tu não terá como vincular indicadores, objetivos, indicadores, metas, etc., planos de trabalho com a estratégia, se não existe estratégia. Então, resumindo aqui, vamos dizer, em bem poucas palavras, o que é o BSC? É a definição de uma estratégia para depois transformar essa estratégia em objetivos, metas e indicadores para cada um. Em síntese, é isso, certo? A síntese é bem isso. Então esse é o BSC. A sua função basicamente é essa. Então aqui tem uma representação. Olha, lá em cima até aqui é o plano estratégico. Ele está aqui simplificado, assim como lá também no papel que mandei vocês está simplificado para efeito de exercício. Quando for fazer um BSC na empresa, pode até usar esse esquema aí, mas daí torna isso mais completo, certo? O plano estratégico. Então, por exemplo, a missão da empresa responde uma pergunta bem importante. Afinal de contas, por que a empresa existe? Você já pensou como é que você vai gerenciar uma empresa se você não sabe qual é a função dela, para o qual talvez você mesmo criou? Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. Sujeito constituiu uma pequena empresa familiar de venda de produtos, de vestuário, etc e tal, aí na cidade. Por que a empresa existe? Tu pergunta para a pessoa. Geralmente, quando é uma pequena empresa familiar, a resposta será a seguinte: bom, nós dependemos disso, é o nosso negócio, é o nosso ganha-pão, para isso que ela existe. Aí vem uma outra pergunta: mas afinal de contas, você criou a empresa para você sobreviver dela? Só isso? Ou para você servir bem a um cliente? E ao servir bem a esse cliente, você tem um retorno disso, né? Então a visão é completamente diferente de uma da outra, tá certo? Então veja aqui, valores essenciais, por exemplo, tá? Com base no que você constituiu, a tua visão, a tua missão da empresa, você define alguns valores. Tipo assim, por exemplo, algumas empresas, valores ou princípios, ou filosofia da empresa, etc. Cada um dá seu nome, né? Por exemplo, um dos valores que geralmente as empresas possuem é o cliente em primeiro lugar, é ou não é? E para que isso? Bom, de tal maneira isso é definido e a partir disso tem que haver ações. As pessoas têm que saber que isso é uma das coisas importantes na vida da empresa. Tem que haver ações, planos, treinamentos e atividades, etc. Para que isso realmente se transforme numa verdade dentro da empresa, né? E assim por diante. Então a visão da empresa, o que queremos ser, por exemplo, daqui a 5 anos? Que tipo de empresa nós queremos ser? A mesma como é hoje, ou queremos ter crescido, ou expandido para todo o estado, para o país inteiro? Qual é a nossa percepção da empresa daqui a uns tempos? 5 anos pode ser um bom tempo, 10, 15, 7, também não precisa ser um número tão redondo, só nunca vi alguém colocar um período assim. Nossa visão para daqui a 7 anos, 5 meses e 32 dias, né? Não sei porquê, né? E assim então vai. A partir disso aqui você elabora uma estratégia, tá certo? Aí já estamos nos preparando para entrar no BSC, ok? Porque o BSC sem uma estratégia
não existe BSC. Que a função do BSC, que é daqui para baixo, é organizar a gestão da empresa para atingir a tal da estratégia. Perceberam a jogada bem importante que está aqui? Certo? Então até vou repetir isso. O BSC é um instrumento de gestão para ajudar a administração superior a definir responsabilidades para cada órgão e para cada pessoa dentro da empresa, a fim de que todos saibam o que tem que fazer para conseguir atingir a estratégia. Certo? Então aí vem o BSC, daqui para baixo, né? Que nós vamos então verificar um pouquinho melhor aqui para frente. Então, por exemplo, no início da década de 90, constataram esses dois autores aí, pelo Instituto Nolan Norton, que é o instituto que pertence a eles, que os métodos de mensuração das empresas não eram adequados. Os indicadores financeiros não são bons e não são suficientes. Eles não são bons enquanto estiverem sozinhos dentro da empresa. Você pode estar vendo a empresa de uma forma errada, tá certo? Então eles não são suficientes. E muitas vezes, por meio dos indicadores financeiros, exclusivamente, você poderá chegar a conclusões erradas e tomar decisões erradas, inclusive desastrosas para a empresa. E existem casos relatados assim, né? Você não tem uma percepção total da empresa. Então precisa mais de indicadores. E é isso que o tal do BSC está fazendo, né? Então aqui, por exemplo, precisa haver outros indicadores, outras medidas, tá certo? Já vamos ver quais são essas outras medidas. Outras medidas que ajudem a empresa na vinculação e no alinhamento da estratégia superior da empresa com tudo que acontece lá dentro. Esse alinhamento não acontece pura e simplesmente por indicadores financeiros. Por exemplo, vamos supor, é bem fácil de entender isso. Vamos supor o seguinte: no indicador financeiro, lá a empresa definiu que esse ano nós queremos crescer 20% nas nossas atividades econômicas. Queremos produzir e vender 20% a mais. Tá bom, definido isso? Resolvido, é? Não, nada foi resolvido ainda. Precisa dizer o que cada um tem que fazer para conseguir atingir essa meta? Isso o BSC faz. Então vamos lá, vamos ver o que ele faz dentro, né? Olha só, o BSC é para a implementação da estratégia, certo? Muito bom repetir. Ele traduz a estratégia em objetivos, em 4 modelos de indicadores, 4 tipos de indicadores. Ele alinha, como está aqui, alinha a organização toda em forma de sinergia. Então vocês podem imaginar aí, por exemplo, um time de futebol, certo? São 11 jogadores, tá? A vitória depende muito mais do quanto eles se sintonizam entre si, como eles se comunicam entre si, como eles estão organizados e como eles estão motivados, e o quanto cada um deles saiba bem o que tem que fazer, principalmente diante do oponente, do que do seu preparo técnico, né? Porque afinal de contas, vocês já nunca viram time de futebol, pode ser outros, vôlei, basquete, quando é de equipe, vocês nunca viram que a equipe estava perdendo o jogo e de repente fizeram lá uma reunião e faz aquelas coisas, ficam falando ali, alguém fala um monte de coisa, etc. E aí passa a ganhar o jogo. Eles foram treinados naquele momento, de um momento para outro, para aprender a jogar melhor do que antes? Não continuam os mesmos jogadores. O que houve? Eles se sintonizaram melhor, né? Houve sinergia. É isso que faz o BSC, tá certo? Então aqui uma breve representação. Aqui está a nossa empresa, essa parte mais azulada. E aqui está o ambiente externo. Tem um monte de coisas no ambiente externo que a nossa empresa precisa saber, tá certo? Vários indicadores assim por dentro, que são capturados daqui e são tratados lá dentro por meio daqueles 4 indicadores. Por exemplo, aqui pode ter clientes, pode ter concorrentes, pode ter fornecedores, etc. E em função deles, nós organizamos a nossa estratégia. E essa estratégia nós
estruturamos em forma de indicadores de qualidade. Então aqui, só uma ilustração bem interessante. Essa serve bem. Eu gosto de ver Olimpíadas. Tá? Olimpíadas, principalmente nesse caso aqui, serve a de remo, onde os caras vão competir com barcos a remo. Né? Ali, o treinamento é muito forte quanto no sincronismo do uso do remo. Porque todos eles, é fato que eles remam tudo para o mesmo lado, é ou não é? É lógico que não é como lá, que um rema para um lado ou para o outro. Eles não vai fazer outra coisa senão ficar girando. Mas, nesse caso de uma Olimpíada, o momento que eles batem o remo na água e o esforço que eles fazem tem que ser exatamente o mesmo em todos os remadores. Sabiam? Porque se um fizer mais esforço que o outro, o que vai acontecer? Ele vai cansar mais cedo. E o esforço dele a mais não vai ajudar em nada. Então, todos eles fazem o mesmo esforço, o remo no mesmo momento, que aí o efeito é melhor. Certo? Bom, então o BSC surgiu das limitações dos sistemas tradicionais, que é o caso do ROI, né? O índice de retorno do investimento sobre investimento, né? Que temos atrás, cada 5 ou um pouco mais talvez, estudantes faziam TCC, faziam em cima do ROI, que é um nome bonito. E é interessante mesmo. Hoje, por enquanto, não temos nenhum TCC ainda com base no BSC. Né? Bom, então, aqui uma explicação bem interessante. Bastante completa. É um sistema de suporte à decisão. Faz parte do nosso componente. Então, o BSC ele serve tanto para fazer esse alinhamento, quanto para fazer um acompanhamento, porque é um sistema de indicadores. Né? O acompanhamento. Então ele permite uma visão balanceada da empresa. Não é só uma visão financeira. Permite uma visão de outras 3 dimensões, que daqui a pouco já vamos ver, né? Eu até vou falar agora, vai aparecer daqui a pouco. A dimensão da qualificação das pessoas dentro da empresa. Como é que tu mede isso, né? A dimensão da gestão dos processos na empresa. E a outra dimensão do ponto de vista do cliente da empresa. E a quarta dimensão é essa que todo mundo sempre já conhece, a dimensão financeira. Então o BSC, o seu processo, ele inicia na dimensão da qualificação e dos processos, né? Passando para a dimensão da visão do cliente, e então chega na dimensão financeira, que é onde estão os resultados, afinal de contas. O quanto que nós queremos ganhar de lucro, ou de crescimento, ou de produtividade, etc. Isso está tudo na dimensão financeira. Nós não estamos jogando ela fora. Nós estamos tornando ela qualificada. Né? Ela possa ser administrada de uma forma conveniente. Então aqui, utilize indicadores financeiros e indicadores não financeiros. Então eles estão aqui, ó. Aqueles indicadores juntam o cliente, que tem a ver com o cliente, os dos processos internos e a das pessoas. Então, por exemplo, vamos supor o seguinte. Muito bem, nós vamos, na nossa empresa, vamos passar a vender produtos para a Argentina e Uruguai. Precisa qualificar pessoas para trabalhar essa novidade dentro da empresa. Isso vai gerar necessidades de qualificação, de treinamento, etc. E vai gerar metas do que qualificar, quando, onde, com quem, etc. Nesse sentido, tá certo? Então esse conjunto de indicadores é que permite a gestão por meio do BSC. Então, aqui tem uma forma de vê-lo, o BSC. Aquilo que eu já falei antes, eu estou repetindo aqui agora. Então existe a perspectiva da aprendizagem, são 4 perspectivas, né? A financeira é aonde nós chegamos. Afinal de contas, os resultados são sempre financeiros, né? São resultados contábeis. Então nós partimos das necessidades de aprendizagem e crescimento dentro da empresa, né?
cada um vai saber ali dentro em que precisa se qualificar, a empresa vai tomar providências quanto a essa qualificação, cada um terá suas metas de qualificação dentro da empresa. Talvez não precise esse ano eu me qualificar em alguma coisa, ou você ou aquele, né? É tudo em função da estratégia da empresa. Ou talvez o seguinte, olha, nós estamos neste ano, nossa empresa estará neste ano fazendo uma ênfase muito acentuada quanto ao atendimento da empresa. Bom, então nós vamos providenciar uma qualificação assim também bastante acentuada para os vendedores e os gerentes, né? E o pessoal de marketing, etc. Enfim, todos aqueles que precisam se qualificar para atender essa dimensão do bom atendimento, que está na dimensão do cliente. Depois vem a perspectiva dos processos internos. Bom, me digo, adianta qualificar as pessoas se os processos não contribuem? Né? Por exemplo, nós vamos fazer um excelente atendimento aqui, qualifica as pessoas para todo mundo sorrir, etc. E tal, lá. Só que o sistema de informática da empresa não funciona, ou então o sistema de acompanhamento do cliente, de fornecimento do produto, etc., são antiquados, são processos antiquados. Então, por mais que eu me esforce, eu posso não conseguir fazer um bom trabalho, porque o processo não ajuda. Então, você pode ter excelentes vendedores, mas o processo é tão lento e tão desarticulado que até que a produção sabe do que foi encomendado, etc. Então, o processo também tem que sofrer suas alterações em função da estratégia. E aí vem a perspectiva dos clientes, a visão dos clientes. Nós precisamos observá-los, saber, ter informações a respeito deles. E aí, finalmente, nesse conjunto de coisas que estão sendo providenciadas dentro da empresa, nós atingiremos nossa perspectiva financeira. A perspectiva financeira não é um meio, ela é o ponto de chegada. Você nunca vai querer, por exemplo, definir lucro aqui, né? Lucro que você quer ter vai ser definido lá, mas aqui são as maneiras como nós vamos agir para chegar lá. Aí sim você tem um conjunto de indicadores válidos para gerenciar, para chegar na estratégia. Então aqui tem um outro desenho, né? Eu vou mostrar várias vezes o mesmo desenho de uma forma diferente. Aqui tem as 4 perspectivas, certo? Perspectiva do cliente e perspectiva do processo. O que o cliente quer, como é que nós devemos providenciar nossos processos para que possam servir para atingir o que o cliente quer, como que nós devemos aprender, o que nós devemos crescer, etc. E que resultados nós queremos obter. Então aqui seria a perspectiva do dono da empresa, do acionista, ou dos empresários, né? Perspectiva do cliente, perspectiva de como se faz as coisas, perspectiva da capacidade das pessoas. Precisa mais alguma ou são 4 suficientes? Fecha tudo, né? Fecha tudo. Então aqui está a visão estratégica. Tudo isso em função da visão estratégica anteriormente estabelecida. Mais uma vez, a mesma coisa, né? Então, para quem quiser olhar bem isso aí, refletir sobre isso. Bom, então aqui, componentes do PSC. Bom, vejam só. Você precisa definir um mapa estratégico, vai ter no exercício. Tem que ter objetivos estratégicos. E por que objetivos estratégicos? Porque eles têm a ver com a estratégia da empresa, certo? E aí você vai desenvolver metas, indicadores e planos de ação. Vamos supor assim, um dos objetivos estratégicos pode ser a empresa melhorar sua imagem junto ao mercado. Vou perguntar para vocês aqui, o que o sujeito que cuida do jardim da empresa tem a ver com essa estratégia? Né? Bom, lá pelas tantas, o setor dele, atividade de jardinagem e de limpeza já seria outra, jardinagem, vamos dizer assim, vai receber uma incumbência de deixar aquele jardim um brinco, uma coisa linda mesmo. Ele sabe fazer isso? Nós vamos ter que qualificá-lo. Vamos ter que contratar, quem sabe aí, uma empresa ou alguém que entenda de jardinagem e fazer ele entender de adubação, etc.
Um jardineiro pode, de repente, ter que ter um bom treinamento para corresponder com a sua parte, que quando vem um cliente, ou seja lá quem for, entre na empresa, na entrada da empresa, a parte de apresentação da empresa, que é a sua fachada e o seu jardim, etc., lhe deu uma impressão muito boa, né? Então, cada um vai saber o seu plano de ação, vai saber o que fazer para atingir lá em cima a estratégia. Então, vai para o mapa estratégico, etc., né? Bom, mapa estratégico é o que, afinal de contas? Vamos fazer depois um aí. É uma descrição da estratégia da empresa em forma de um desenho, para que você entenda as articulações das coisas em função daquelas 4 dimensões, certo? Então nós vamos ter ali definições estratégicas em finanças, em processos, no cliente e no crescimento das pessoas. E isto em função da estratégia da empresa. Então, repito, tudo começa no plano estratégico, aí se define as grandes estratégias, depois, a partir disso, não pode esquecer o plano estratégico, tem que transformar isso no BSC. Primeiro o mapa estratégico. Tá? Aí, depois do mapa estratégico, você tem o mapa estratégico, você já desdobrou a estratégia em 4 dimensões, vamos estabelecer objetivos para alcançar aquelas coisas definidas no mapa. Simples, né? Simples, mas leva 6 meses, no mínimo, para implementar isso, né? E aí vem os indicadores. Faz sentido, isso é muito lógico. Na verdade é simples, tá? É os indicadores. Ou seja, o indicador que você vai precisar para saber o que deve alcançar, que tem as metas por trás dele, e depois para ver se você está realmente alcançando, e se não está alcançando, o que fazer então para corrigir o rumo ou mudar até a estratégia, depende. Os indicadores devem ser claros, devem ser simples, fáceis de serem gerenciados. Indicadores geralmente têm o que fazer, quando e quanto. Tá certo? Isso é um indicador. Ou, às vezes, não tem essa proporção de quando e quanto, que se vira uma proporção, por exemplo, um indicador de produção. Fabricar 200 peças em 3 dias. Aí dá para fazer uma proporção disso. Então, geralmente o indicador é número absoluto, mas ainda, na maioria das vezes, é um percentual, ou é algo que eu quero atingir em determinados dias. Aqui um exemplozinho, esse aqui eu não gosto muito, ele é bastante simplificado. Lá atrás estão conseguindo ver isso daqui? Não? Nem eu? Bom, então, indicadores, a frequência de mensuração, pode ser mensuração anual, mensal, semanal, diária, por hora, etc. E as metas a serem atingidas, e cada meta tem seu desdobramento também. Quando e como, e por quê, etc. Aqui cada um já pode inventar o seu jeito. Você não precisa copiar, né, daqui. Cada um pode criar sua tabelinha como quiser. Ali no exercício já tem uma proposta pronta. Com metas. As metas, o que nós queremos alcançar. E os planos de ação, então, o que nós vamos fazer para alcançar isso? Geralmente os planos de ação operacionais são aqueles, né? O que, quando, como, onde, porquê. Se você quiser ter na cabeça a ideia básica do planejamento, você tem que ter alguns conceitozinhos bem simples na cabeça, que você constrói todo o planejamento. Por exemplo, PDCA, né? Planejar, executar, verificar e corrigir, né? O 5W1H, o 5W2H, etc. Nem precisa chamar assim. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer, como eu vou fazer, quem é o responsável, quando, quanto, em quanto tempo, quanto custa, tu pode aumentar ali. Tendo um básico desse, você faz qualquer coisa. Aqui tem um desses aí, né? Simples. Simples, mas funciona. Então aqui o esquemão geral do BSC. Recapitulando um pouquinho. Você tem a dimensão das pessoas e dos processos, né? Em função do cliente, para atingir suas metas financeiras. E aí você gerencia. Então, os componentes do BSC, só fazendo uma revisão, são o mapa estratégico, aí tem os objetivos estratégicos, os indicadores, as metas e, por fim, os planos de ação de cada um. O plano de ação pode ser de um setor, de um departamento ou de uma pessoa. Conforme melhor organiza. Claro, você tem um
a definição estratégica da empresa toda, e nenhum departamento vai ficar fora. Às vezes, uma pessoa sozinha tem lá seu plano de ação, às vezes é um grupo, né? Por exemplo, o jardineiro, vamos supor que sejam 3 jardineiros, não precisa ter um plano de ação para cada um, basta um para os 3, né? Você organiza isso aí pelo tal do bom senso que funciona bem, né? Então, aqui tem uma visão assim integrada do BSC, certo? Tem cenários externos, tem tendências, tem economia, tem concorrentes, tem oportunidades, ameaças, tem novas tecnologias, etc. E, em função disso, você elabora o teu plano estratégico, tá? E, elaborando o plano estratégico, elabora uma agenda estratégica, o BSC, né? Aí você gerencia isso, certo? Mais uma forma de ver isso. Assim, o que eu quero demonstrar aqui que o BSC, aqui está uma estrutura do BSC, que é o que eu sigo lá, né? Então, por exemplo, você tem a dimensão do aprendizado, os teus objetivos, as metas, as medidas, os indicadores, etc. Isso aqui representa uma tabelinha de trabalho, né? A tabelinha de trabalho dos processos, a dos clientes e a dos financeiros. Todos eles se transformam em objetivos, metas, indicadores e assim por diante. Todos eles. Isso significa dizer aqui o seguinte, ó. Significa dizer o seguinte: em primeiro lugar, você tem que ter um plano estratégico, não importa o tamanho da empresa, tá? Quanto maior, mais necessário ainda ter um plano estratégico. Segunda coisa, tem que transformar esse plano estratégico num mapa estratégico que te sirva para gerenciá-lo. O que adianta tu ter ali algumas definições estratégicas se você não transforma isso, no caso, num mapa estratégico, tá? Terceiro, você precisa transformar esse mapa estratégico em objetivos. Quarto, esses objetivos tem que transformar em planos de ação. Daí você tem algo palpável, prático e administrável. Não está assim no ar. Esses aqui são os planinhos de ação, cada um. Esses são parecidos com esse, ou diferentes, etc. Esse aqui é o que o próprio Kaplan e Norton apresentaram no seu livro, né? É o mesmo de antes ali, com as 4 dimensões. Aqui tem umas perguntas interessantes que eu resolvi colocar também nesse exercício, né? Por exemplo, no plano financeiro, para satisfazer os nossos acionistas, ou nós mesmos, se somos os donos da empresa, né? Que objetivos financeiros devem ser atingidos? Por exemplo, de crescimento, de vendas, de aumento da produtividade, de lucratividade, ou rentabilidade, essas coisas. O que nós queremos, afinal de contas, né? Então estabelece isso. Está em função disso, agora o que vamos fazer, né? Então, nos processos internos e processos dos clientes, né? Então, por exemplo, para satisfazer os nossos objetivos financeiros, que necessidade dos clientes devemos atender? Certo? Ou no processo interno, para satisfazer os nossos clientes acionistas, quais os processos devem ser excelentes? Tem processos bem importantes e tem os que não são tão importantes, né? E por fim, no crescimento, no aprendizado, né? Para atingir todas as metas aqui, o que nós devemos aprender? Que ainda a gente não sabe, você já sabe, então não precisa, né? Então, quanto tempo leva... Agora vou fazer uma pergunta estratégica. Quanto tempo leva o BSC para ser implementado? Alguém sabe? Quanto é? Ah, viu? O pessoal está prestando atenção. E esse, então, foi o último quadro. Foi difícil? É difícil isso? Acharam difícil? BSC? Quantos acharam difícil? Nenhum? Então façam o exercício agora aí.